Graça e paz, gente querida, gente de Deus. Trouxe aqui uma palavra um pouquinho mais técnica no início aqui para a gente pensar um pouco sobre a importância de se manter firme na fé em Cristo. Nós somos pessoas que têm tradições, mas há muitas tradições que elas são, digamos assim, negociáveis. Não é tradição para todo o grupo cristão, né? E elas podem mudar com o passar do tempo. Por exemplo, né, o culto cristão é um culto aos domingos. Será? Tradicionalmente sim. Mas eu conheci igrejas, por exemplo, ou pelo menos uma igreja no interior de São Paulo, que chegaram a um consenso que o melhor dia para uma reunião coletiva seria no sábado. Então eles mudaram o culto principal do domingo para o sábado. Isso não faz com que essas igrejas sejam heréticas de modo algum. Outra questão de tradição, por exemplo, na igreja pós-apostólica, na igreja do período dos pais da igreja, os batismos aconteciam uma vez ao ano e eram batismos de pessoas que passavam por um tempo estudando os dogmas da igreja, e eles no rio ou no lago, seja na Ásia Menor, seja na Palestina, seja no norte da África, essas igrejas organizavam esse batismo e aqueles irmãos entravam nas águas completamente nus, eram batizados depois de responderem às questões do pastor que as estavam batizando, e em seguida elas eram vestidas de um avental branco e celebravam a ceia pela primeira vez. Com o tempo, isso foi mudando. E a gente poderia dar outros exemplos, né? Orar antes das refeições, nem todo mundo ora antes das refeições, mas é também uma tradição cristã orar antes das refeições. O cumprimento que nós temos, né? A paz do Senhor, graça e paz, a paz de Cristo, depende da tradição. Esses elementos são cambiáveis, são negociáveis, são tradições que mudam. Mas há pastores e líderes que entendem que podem mexer com certas bases tradicionais da fé cristã, e com isso eles são inclusive seletivos nas Escrituras. Eles entendem, por exemplo, que o que Jesus disse tem mais peso do que o que Paulo falou. Em sendo assim, eles entendem que há textos mais importantes dentro das Escrituras que outros textos, de modo que eles vão ser seletivos na sua pregação. E a base para isso é justamente mexer em certas tradições cristãs. O problema disso é que a Bíblia mesmo fala de si como um todo, né? Não como partes. E ela deve ser observada como um todo e, inclusive, adverte que nada deve ser tirado dela. Isso está registrado em Apocalipse 22:19, e também a palavra fala de si como para sempre firmada nos céus, né? A palavra do Senhor está para sempre firmada nos céus, Salmo 119, versículo 89. Então, meus irmãos, há elementos da nossa fé que eles emergem de certas tradições, e essas tradições elas não podem ser tocadas, digamos assim, elas devem ser preservadas. E além disso, eles na realidade organizaram a fé para nós. Nós entendemos, por exemplo, sobre livre-arbítrio, sobre eleição, sobre alma, sobre espírito, sobre salvação, sobre trindade, sobre outros elementos, evidentemente que a gente não entende o todo disso, mas isso foi organizado para que a gente compreendesse um pouco melhor sobre esses assuntos a partir das tradições dos pais da igreja, por exemplo. Outro exemplo de tradição importantíssima para nós é a tradição oriunda dos teólogos reformados, né? A tradição luterana, a tradição calvinista, a tradição zwingliana, a tradição arminiana. Evidentemente que devem ser analisadas dentro dos seus contextos, mas são todos elementos bastante importantes para a nossa fé. Organizaram a nossa fé, o modo como a gente acredita, o modo como a gente se coloca na vida enquanto cristãos. Eu estou falando isso porque eu quero simplesmente ler com vocês um texto que diz para nós o seguinte, na primeira carta que João escreveu, capítulo 2, versículo
24. Quanto a vocês, cuidem para aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Cuidem para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. O que vocês ouviram desde o princípio? É essa a pergunta. Vocês ouviram a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês ouviram a respeito dos escritos de Paulo. Vocês ouviram a respeito dos escritos de Pedro, de Tiago, de João, as cartas, uma delas é essa que a gente está lendo. Vocês ouviram a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico do Novo Testamento. Vocês ouviram a respeito do Apocalipse, ou seja, a orientação que vocês obtiveram deve permanecer em vocês. E é certo que João também pode estar pensando aqui sobre os momentos em que eles estavam reunidos em Jerusalém, e quando eles estavam ali congregados, eles estavam no entorno do partir do pão, das orações, da comunhão e da tradição dos apóstolos ou da doutrina dos apóstolos. Então, meus irmãos, nós precisamos lembrar que o todo das Escrituras tem importância. Eu não posso ser seletivo, porque Deus estabeleceu um todo de textos para nós. Inclusive, citei a tradição dos pais apostólicos, e é a partir deles que nós temos um processo difícil de séculos, chegou até nós os 27 livros do Novo Testamento. E não tem como eu simplesmente negar que essa tradição nos legou, nos possibilitou acesso à mente de Deus através desses textos. Então, cuide para que vocês permaneçam naquilo que ouviram desde o princípio, porque vocês também permanecerão, se assim procederem, no Filho e no Pai. Se a pessoa não permanecer no texto, paulatina e gradativamente ela vai se afastar do Filho e do Pai e vai criar uma religião humanista, entendendo as coisas a partir da sua ótica e não a partir da revelação que é a Escritura. Deus nos guarde, Deus cuide de nós, Deus nos abençoe segundo a sua misericórdia. Graça e paz.